Bom dia! Hoje nós vamos começar aqui nossas orações subordinadas adjetivas. Mês passado a gente viu as substantivas e esse mês nós vamos ver as adjetivas. Oração subordinada adjetiva. Oração a gente já viu que é aquele termo que tem um ou mais verbos. Subordinada é o quê? Que são duas ou mais orações que têm uma dependência de sentido, né? São subordinadas uma à outra. E adjetivos, né? Adjetiva porque vem de adjetivos, que adjetivos são o quê? Classes de palavras que dão uma característica ao substantivo, né? Vocês já viram isso aí demais, o que são adjetivos. Se eu procurar uma frase aqui na minha cabeça, seja bom para vocês. Por exemplo, eu boto assim: adoro pessoas sorridentes. Adoro pessoas. Pessoas são substantivos e sorridentes é o adjetivo, é aquela qualidade. Eu vou estar caracterizando o meu substantivo. As pessoas são sorridentes. Então, oração é quando tem um ou mais termos, né, um ou mais verbo. Subordinada que depende uma da outra. E adjetivo é aquilo que dá característica ao substantivo. Então, a oração subordinada adjetiva tem valor de adjetivo, aquilo que vai caracterizar o substantivo, ou seja, caracterizam um termo da oração principal. A gente já viu que a subordinada uma depende da outra. Não são ligadas por conjunções, como eram as substantivas, e sim por pronomes relativos. Professor, o que são os pronomes relativos? Quais são eles? Aqueles que têm relevância, que, qual, cujo ou cujas, onde, isso são os pronomes relativos. Então, sempre uma oração subordinada adjetiva, ela vai ter um desses pronomes relativos, para a gente poder identificar. E aí ele vai ter que ter o sentido de pronome e não de conjunção, porque a gente sabe que são conjunções. O que é conjunção? Como é que a gente vai descobrir? Para descobrir se é ou não um pronome relativo ou uma conjunção, basta trocar o que por o qual, né? Basta trocar o que por o qual, ou cujo pelo qual, ou onde pelo qual. Se você conseguir encaixar, então aí vai ser um pronome relativo. A gente vai ver nos exemplos que tem. Os pronomes relativos, eles articulam as orações principal e subordinada, evitando a repetição do termo. Eles articular. O que é articular? Ele vai fazer com que a oração principal e a subordinada, elas tenham o mesmo sentido, sem precisar repetir termos. Por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui para que vocês entendam melhor. Você preparou o jantar. O jantar estava ótimo. Aí você vê que você repete a palavra jantar e jantar nas duas frases, né? Nas duas orações, jantar e jantar. Para que essa oração não tenha esse termo jantar repetitivo, a gente pode colocar assim: o jantar que você preparou estava ótimo. Esse que aqui é um pronome relativo, porque se eu substituir ele por qual, ou os quais, as quais, ele vai dar o mesmo sentido do que. Não vai mudar. Por isso que é um pronome relativo. Então, o jantar que você preparou estava ótimo. Para não repetir, né, o termo, né, pronome relativo articula as orações principal e a subordinada. Para que não repita o termo, é usado um pronome relativo. Então, o jantar que você preparou estava ótimo. As orações subordinadas, elas podem ser subordinada adjetiva ou explicativa. Depois eu boto a explicativa. A subordinada adjetiva explicativa, ela vai explicar, como o termo já diz, né? Mas se refere ao todo. Sempre na oração subordinada adjetiva vai haver uma vírgula. A diferenciação dela para restritiva é que na restritiva você não vai ver a vírgula. E na explicativa sempre tem a vírgula. Por isso a importância da gente usar a vírgula, principalmente quando vai fazer uma redação. Os jogadores de futebol que são iniciantes, vírgula,
não recebem salários. Quer dizer, somente aqueles jogadores que não são iniciantes é que não recebem salário. Você observa aqui o pronome relativo que, então essa oração subordinada e essa outra, esse termo e esse termo, né, subordinado à oração aqui, ó, adjetiva. Certo? Se eu tirar os jogadores de futebol, são iniciantes, né? São iniciantes, mas recebem salários. Aí eu tô botando como uma parte dos jogadores. Mas se eu coloco o que, vai ficar como um todo. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai estar explicando a oração como um todo, né? Vai explicar como um todo e sempre vai ter um pronome relativo. Para mim saber se esse pronome aqui é relativo e não uma conjunção, basta eu trocar por o qual, os quais, as quais, que se o sentido ficar o mesmo, a frase é adjetiva explicativa, certo? Que tem os pronomes, deixa eu tirar esse outro. Pronome, lá vem, oração subordinada adjetiva restritiva. É a que se refere a uma parte, sem o uso da vírgula. Não é um todo como a explicativa, né? Não vai estar explicando um todo, vai se restringir, vai ser restritiva. Por exemplo, os artistas que declararam seu voto foram criticados. Se eu colocasse a vírgula aqui, os artistas que declararam seu voto, vírgula, foram criticados. Eu estaria me referindo a todos os artistas. Mas como não tem o uso da vírgula, então é só uma parte dos artistas que declararam seu voto que foram criticados. A gente vai fazer uns exercícios e conforme for fazendo exercício, vocês vão intensificando mais e entendendo mais as orações subordinadas. Deixei o livro longe. Os exercíciozinhos aí para intensificar da página 30, 31 e 32, o quarto da 32. Para que a gente possa entender mais. Conforme a gente for respondendo, vou explicando, mas aí vocês entendem mais. Peço que vocês leiam antes de responder as páginas 23, 24, 25, 26, 27, 28, que é tudo isso que eu falei, mas para que vocês entendam melhor, certo? Leiam, que a leitura ela fixa na mente da gente esses termos. Respondam a página 30, 31 e 32. E amanhã a gente corrige e tem mais uma explicação. Obrigada, bom dia, espero que estejam todos bem. Um beijo no coração de todos.